Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para fazer mais um vídeo para vocês. E antes de eu começar o vídeo, eu já queria pedir para você curtir, compartilhar, se inscreve aqui no canal, deixa aqui seu comentário que eu vou estar respondendo, vou curtir também. E antes da gente começar pela leitura, o assunto de hoje é sobre o pecado e o julgamento. No momento de traição, no momento de adultério, a gente costuma apontar o dedo muito pro outro. E a gente costuma ver o pecado só do outro. E às vezes a gente também tá no mesmo pecado. Ou em outro tipo de pecado. E na verdade para Deus não tem diferença nenhuma. O pecado do adultério, o pecado da mentira, o pecado da fornicação. É tudo pro reino espiritual. Tá tudo alinhado no mesmo contexto. Então não tem diferença nenhuma. Não existe numa balança o que pesa mais. No reino espiritual, pecado é pecado. Essa separação existe aqui na terra. As pessoas que alinharam, que acharam por certo medir e deixar numa balança aquilo que mais que é pior na concepção humana. Mas que na verdade para Deus a gente sabe perfeitamente que isso não existe. Para ele é tudo a mesma coisa e está na mesma medida. E hoje a gente vai ler em Lucas, no capítulo 6, o versículo é a partir do 46. E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. E semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. Então, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu digo? Quando eu falo assim para vocês, que às vezes a gente pode estar no mesmo pecado, é exatamente por causa disso aqui. Quando Deus dá uma direção pra gente, Ele espera que a gente cumpra aquela direção que Ele deu. E quando a gente faz ao contrário, é uma desobediência. Toda vez que Deus dá uma direção para nós e fazemos ao contrário, estamos em desobediência, independente da direção que Deus dá. Tudo que não fazemos a favor do que Ele manda fazer, estamos em desobediência. E a desobediência, ela tem um preço a ser pago. No momento de traição, o cônjuge ele fica sendo o vilão da história. A pessoa que mais errou, a pior pessoa do mundo pro cônjuge. E na verdade a gente não pode julgar porque a gente não sabe como que foi a vivência e a expectativa que a pessoa tinha sobre o outro. Então, de fato, toda dor é válida, todo sofrimento é válido. Às vezes, o sofrimento nesses momentos, a dor, ela é válida. Só que até que ponto? E qual comportamento tá tendo? Sabe, a dor da traição, a dor do adultério, você tem que se permitir viver ela de maneira intensa. Eu preciso viver porque eu preciso me livrar dessa dor. E é só vivendo que você vai se livrar, porque no processo que você vai vivendo, Deus vai te curando, Deus vai te fortalecendo, Deus vai te alimentando e Deus vai aos poucos trazendo paz, trazendo tranquilidade sobre aquilo que você viveu. Só que nesse ambiente é muito comum a gente julgar o outro, a gente apontar o outro. E muitas das vezes a gente tá num pecado igual o outro. Sabe, às vezes você não adulterou de volta, você não deu o troco, você não devolveu a afronta. Mas talvez você julga, você aponta, você condena o seu cônjuge, você fica jogando na cara. E na verdade isso é falta de perdão. Porque quem perdoa de verdade não vai ficar jogando na cara. Ainda que sente. Eu não tô falando de não dor. Você vai sentir a dor,
você vai sentir aquela angústia ainda, aquela decepção. Ainda vai ter um pouco de mágoa, mas quando você perdoa, o perdão ele é uma decisão, você decide perdoar e com essa decisão você resolve a não mais falar, a não mais se machucar. E vai um conselho para você que eu aprendi: evita falar naquele assunto que te machuca. E às vezes entra nesse assunto e você começa a falar desse assunto e às vezes você começa a colocar para fora aquele sentimento de mágoa, aquele sentimento de rancor, aquele sentimento de decepção. Você ainda tá machucada, você ainda tá ferida. E quando você resolve falar de novo nesse assunto, é igual a ferida que eu falo. É como se você estivesse pegando a casquinha do machucado e arrancando de novo e sentindo aquela dor de novo. Então, o primeiro conselho que eu dou pra vocês, não fale mais no assunto. Sabe, se você resolveu perdoar, se você resolveu continuar com essa pessoa, não fale mais no assunto. Esquece esse assunto. Tenta, o máximo possível, não falar dele, se desvia dele. Porque num processo como esse, fica mais difícil quando você fica voltando de novo à dor, trazendo memória ao que aconteceu, você perdoar. Fica mais difícil você tirar essa raiva, essa mágoa do cônjuge. Então, o primeiro passo é você não falar mais desse assunto. Encerrou, sabe? Faça um compromisso com você. Porque o primeiro compromisso é com você. Se você perdoou, faz um compromisso até com Deus. Porque aí você vai ver a necessidade de cumprir. A não tocar mais nesse assunto. Cuidado com esse ambiente, desse ambiente de raiva, de mágoa. Ele faz mal pra você. Ele não faz mal pro seu cônjuge. Sabe? Eu ainda fiz um vídeo esses dias aqui pra vocês. Sobre não se vingar. E quando a gente acusa, quando a gente fica jogando na cara, é uma maneira de vingança. É como se você estivesse dizendo pro cônjuge, aquilo que você fez, você nunca vai conseguir pagar. Sabe, que dívida é essa que você estipulou pro seu cônjuge? É uma dívida impagável? Ou é uma dívida que um dia ele vai poder pagar? É uma dívida justa que Deus estipulou para você igual? Que Jesus veio pagar a sua dívida, que também era impagável? Ou você está se comportando em outro ambiente que o seu cônjuge nunca vai pagar? Lembra, se você é um filho de Deus, você tem que agir como ele. Sabe? Não trate a dívida com o outro como impagável, como não tem nada que o meu cônjuge faça que eu possa perdoar. Nada vai mudar o que ele fez. Porque Deus também, ele fez algo muito grande por você e a sua dívida também era impagável. Se nós pudéssemos pagar, a gente estaria no inferno. A gente seria condenado ao inferno. Porque nem nessa vida e nem se Deus desse outras vidas para nós, teríamos condição de pagar aquilo que ele fez por nós.